esse mês ministrando com o tema Presente de Deus. Se tem uma coisa boa na vida é receber presente, independente do que seja. Quando alguém chega para você e diz, te trouxe um presente, sempre nós vamos abrir um sorriso e ser agradecido. Não importa se o presente tem valor, se é de pequeno valor, não importa. O gesto de você dar um presente é um dos gestos mais bonitos que existe, não é? Minha esposa está aqui? Cadê minha esposa? Chegou, deve estar numa reunião ali embaixo. Mas minha esposa, por exemplo, ela tem um costume que eu acho tão bonito. Toda visita que nós fazemos, normalmente ela leva um presente para a pessoa que nós vamos visitar. Uma coisa simples, mas leva. Eu acho isso de um gesto muito bonito, quando nós recebemos presente. E o maior presenteador que nós conhecemos é o Deus que nós servimos. Não existe ninguém, nunca existiu alguém que desse tanto presente para o seu povo como o Deus que nós servimos. Hoje, nós vamos falar sobre um presente muito especial, né, que Deus nos deu por intermédio do seu Filho Jesus o Cristo. E este presente se chama autoridade. Repita comigo, autoridade. Autoridade. Veja só, no texto que nós lemos de Romano, o texto diz que todos devem se sujeitar à autoridade, né? Governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram, pois, por ele estabelecido. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmo. É um texto que você lê isso aqui e você fala, mas meu Deus do céu, como é que é esse negócio? Autoridade. Deus, primeiro, escuta só, ele ordenou que nós obedecêssemos às autoridades. Depois, ele nos deu autoridade. Lá em Marcos 6 e 7, Jesus vai dizer o seguinte, chamando os 12 para junto de si, enviou-lhes de 2 em 2 e lhe deu autoridade. Veja só, Jesus deu autoridade. Então, como é que foi o negócio? Deus deu para Jesus pela sua obediência. A obediência de Jesus que deu a ele toda a autoridade. Após Jesus subir, ele deu esta autoridade para os seus discípulos, apóstolos, né? E logo após, nós também, ao sermos ensinados, conhecermos a palavra, também recebemos esta autoridade dada por Deus. Autoridade é uma pessoa revestida de poder para liderar, para dar ordem, tomar decisões e agir dentro dos limites e dos propósitos estabelecidos por ela. Autoridade que lhe foi concedida. Muito bem. A função da autoridade sempre foi e sempre será o quê? É assegurar a orientação, a proteção, a provisão e a promoção dos seus subordinados. Quem tem autoridade tem algum subordinado debaixo dele. Muito bem. Não existe área nenhuma na vida que funcione sem autoridade. Tem que ter autoridade. Lá no livro de Juízes, no capítulo 21, versículo 25, põe na tela para nós, você vai ver o problema que estava lá. Por quê? Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Imagina, que baderna que não era. Só aí. Tá? Olha só a baderna que era. Foi a época mais difícil, quando Deus começou então a levantar, não é mesmo? Começa então, é o final do livro de Juízes, aí vai entrar uma outra área que foi um fracasso também. Mas, no final do livro de Juízes, entrou o juiz A, entrou o juiz B, mas no final não tinha mais nada. E a coisa virou uma bagunça. Então a autoridade ela foi dada para que haja o quê? Haja decência, haja ordem. Muito bem. Jesus, ele recebeu a autoridade do Pai e ele passou para os seus apóstolos. Como nós lemos há pouco, né? Que transferiu para os demais discípulos, como você sabe, a gente acha que Jesus teve só 12. Não. Jesus tinha os 12 bem chegados a ele, mas existia um grupo de homens, de mulheres que seguiam Jesus. Muita gente, não era só os 12 não. Os 12 eram os que estavam perto, mais próximos. E os seus discípulos então recebem esta autoridade, né?
E dessa autoridade eles puderam botar fogo no mundo. Botar fogo no mundo. Eu mesmo já falei muitas vezes aos 12 que fizeram, não é os 12 só não. Muita gente que escutou Jesus saiu pelo mundo pregando o Evangelho. O que nós não podemos esquecer é que este presente, chamado autoridade, também foi dado a mim e a você. Cristo deu a mim e a você, não é mesmo, a sua autoridade. Para quê? Para que ele te deu essa autoridade? Ele deu a você para que você realizasse o ministério dele aqui e cumprisse aquilo que ele mandou nós cumprirmos. Nós só vamos conseguir cumprir aquilo que Jesus determinou se nós usarmos da autoridade que ele nos deu. Sem a autoridade que ele nos deu, nós não fazemos nada. Vocês lembram muito bem daquela passagem de Pedro e João subindo para o templo. Eles olham para aquele paralítico que eles viam praticamente todos os dias. Aquele paralítico que estava ali, não só naquele dia, mas muitos e muitos dias aquele paralítico que estava ali. Eles olham para o paralítico e são enfáticos. Nós não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda. E o cara levantou na hora. O que é isso? A autoridade de Deus na vida de um homem de Deus. Não é? Nós temos visto esse presentão de Deus nos nossos dias atuais. Não é uma coisa que ficou para o passado, é lá hoje. O problema todo é aquilo que eu falei na primeira mensagem. Nós pegamos o presente de Deus e nós simplesmente encostamos lá no quarto. Naquele quartinho escuro. Naquele quartinho fora de casa. Muitas vezes, naquele lugar que poucas pessoas vão lá. O presente que nós ganhamos está lá, jogado. Mas nessa noite, eu quero mostrar a vocês como é que você faz para recuperar, se é que você perdeu, este presente que se chama autoridade. Mas antes de nós entrarmos diretamente nisto, deixa eu dizer uma coisa a você. Cristo, Deus, ele transmitiu a autoridade espiritual a 3 grupos específicos de pessoas. Tá? Autoridade espiritual. Primeiro, aos pais. Aos pais. Veja só, Efésios 6, 1, 2 e 3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isto lhe é justo. 2, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. 3, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então está aí o primeiro mandamento sobre alguém que tem autoridade sobre nós. Quem? Nossos pais. Se você é filho, independente de você já ser casado e ter filho, mas você tem pai e mãe, obedeça a teu pai e tua mãe. A autoridade sobre você é seus pais, seus pais. Então, essa questão de nós obedecermos pai e mãe é mandamento bíblico. E hoje tem muita gente morrendo cedo por uma questão simples, não obedece pai e não obedece mãe. Os nossos pais têm uma autoridade dada por Deus a eles. Mas meu pai não vale nada, obedeça teu pai. A minha mãe, obedeça tua mãe. É bíblico, é bíblico. É muito natural que se o pai mandar você fazer uma coisa errada, você não vai fazer. Se sua mãe falar para você, não, você não vai fazer. Mas obedeça e respeite os seus pais. Depois, nós temos a autoridade dada por Deus a quem? Aos líderes espirituais. Isso aqui é muito sério, muito sério. Tá? Hebreus capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13 e 17. Olha só o que está escrito. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto vos será útil. Isto é extremamente sério. Obedecei aos vossos pastores. Eu já disse aqui que eu tenho um pastor que está sobre mim. E eu o respeito e eu obedeço, porque é mandamento bíblico. A autoridade está sobre o meu líder espiritual. A autoridade sobre você está sobre o líder espiritual da sua congregação. E sobre os pastores está o pastor Ismael, que é o líder deste campo. Então, quando você entende isso, compreende isso, pode ter certeza, a sua vida vai bem, o seu ministério vai bem, a sua família vai bem, porque você obedece ao seu pastor. Por fim, talvez seja o mais difícil,
mas é bíblico. Isso é bíblico, vamos obedecer. Aos governantes, Romanos 13, 1 e 2. Nós já lemos, mas vamos colocar de novo na tela, 1 e 2. É o texto que nós lemos do início, não é? Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, diz assim: toda alma esteja sujeita a autoridades superiores. Olha só, autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Aí, você fala assim: pastor, pelo amor de Deus, esse governo que está aí, Deus o livre guarde. Pastor, esse governo que está aí, esse presidente, esse prefeito. Irmão, deixa eu dizer uma coisa a vocês. A minha Bíblia e a tua Bíblia mandam orar por esse povo. Porque quem vai cuidar desse povo é Deus. Se eu fizer a minha parte, aí é Deus que faz a parte dele. Tá? É Deus que vai fazer. Só tenho que orar pelos governantes e respeitá-los. Não adianta você entrar nas redes sociais e acabar com o presidente, acabar com o governador, acabar com o prefeito. Não, não faça isso. Não faça isso. Não. Mas pastor, irmão, não faça isso. Você simplesmente ore, porque a justiça vem de Deus, não é minha nem a sua. Essas três, pais, líderes espirituais e governante, é o princípio de autoridade de governo bíblico e inegociável. Não adianta. Foi dado e eu tenho que obedecer. Só isso. Tem muita gente hoje em situação difícil porque não obedece pai, não obedece líder espiritual e não obedece governante e não está nem aí. Então, isso é princípio bíblico. Eu não estou aqui inventando. Eu estou falando o que minha Bíblia diz. Muito bem. Se o texto de Marcos que nós lemos, ele expressa o grande presente de Deus, tá? Dado a nós por intermédio do Senhor Jesus, como é que você, nós, devemos proceder para que este presente, que é a autoridade, seja uma realidade na minha vida? É muito fácil falar, Deus nos deu um presente. O que é autoridade? Está aqui. Jesus deu aos seus discípulos a autoridade, não é mesmo? Quando você lê lá, mas pastor, foi só sobre os espíritos malignos. Não. Deus te deu autoridade, tá? Para você pregar em praça pública, para você falar que Jesus Cristo é o Senhor, para você repreender o mentiroso, para você repreender o pecador. Você tem autoridade dada por seu pastor, mas eu posso tomar um bufetão na cara? Pode tomar, não tem problema, dá o outro lado. A Bíblia manda dar o outro lado. Você tem que ter essa graça de Deus. Agora, use de autoridade no nome de Jesus. Eu já contei, não sei se eu já contei, mas se não contei, eu vou contar de novo. Eu tinha um pastor que chamava Lino Perecim. Alguém conheceu aqui, da Zona Norte de São Paulo? Ah lá, o irmão Daniel conheceu bem. Irmão, era o pastor mais doido que eu já vi na minha vida. Doido. Mas como o evangelho é loucura, está tudo certo, é doido mesmo. Está tudo certo. E nós fazíamos culto ar livre numa pracinha, perto da nossa igreja que eu nasci. E todo dia à tarde, e estava lá o irmão Lino, gritava, e pulava, e falava de Jesus, e falava mesmo contra o pecado. E dois caras numa padaria de frente, um falou para o outro assim, mas esse homem aí toda tarde vem perturbar nós. Eu vou lá meter a mão na cara desse homem. O cara falou, rapaz, deixa o pastor lá, ele não está te perturbando, ele está lá pregando, falando a Bíblia, falando de Deus, deixa o homem. Não, eu vou lá, e o cara foi. E era um criolão de 2 metros de altura, irmãos. 2 metros de altura. E ele vai lá. E ele chega lá, entra na roda assim, eu nunca vou esquecer. Eu estava lá, minha esposa estava comigo lá, nessa época era minha namorada, não era minha esposa. E ele chega lá e fala assim, aqui, seu pastor, eu vou quebrar a tua cara. Aí o pastor falou, você vai quebrar? Você é corajoso para quebrar? Sou. Você é corajoso? Sou. Se você é corajoso mesmo, dobra o joelho aí. Eu quero ver se é corajoso. O cara dobrou o joelho, irmão. Dobrou o joelho na frente do pastor. O pastor meteu a mão na cabeça dele e repreendeu. O cara levantou mansinho, levantando a mão e chorando. Eu vi isto, minha esposa viu isto. O que é isso? É autoridade. O colega lá falou assim, mas não é possível, o cara foi lá para bater, está ajoelhado. Eu falei, desceu a mão na cara do cara. Nós vimos isso. Aí seguramos o cara, não, pelo amor de Deus, está aceitando Jesus. O que é isso? É a autoridade que Deus nos deu de presente. Só que nós pegamos essa autoridade e jogamos no lixo.
nós jogamos para lá. A gente não bota fé que esse presente de Deus, ele é poderoso para te usar, para você ganhar alma para Jesus, para você colocar as mãos sobre os enfermos e curá-los. Olha, eu vou contar uma coisa que está acontecendo aqui na sede. Aqui na sede. O que eu vou contar, se você não alcançou ainda, não é para se desesperar, não. Minha mulher chegou aqui já, Jesus? Meu Deus do céu. Mas chegou comigo, irmão. Está em reunião, porque vai ter um negócio de quinta-feira aí. Nós estamos aqui na igreja, eu acho que com 9 mulheres grávidas. E tem umas aí que está com 2 neném na barriga. Já nasceu 4, de 2 irmãs. Nós estamos orando e Jesus está dando filho aqui na igreja. Está entendendo? Pastor, mas eu ainda... Fique em paz, irmã. Deus vai te alcançar. Tá? Vocês têm que ver o que Deus está fazendo aqui. As irmãs falam, pastor, falaram que o senhor ora, eu oro e falo, agora faz o serviço. E Deus está dando. Mas por quê? Eu creio que o Deus que eu sirvo é o Deus que me deu autoridade para orar sobre os enfermos eles serem curados, orar sobre o paralítico ele andar, orar para as irmãs que não conseguem ter gestação, vão ter gestação. Eu creio, o irmão quando for orar pelos enfermos, aqui ele falou que em Hebreus está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. A minha parte eu faço, exercite a sua fé, use a autoridade que Deus te deu. Deus vai mudar a tua vida. Muito bem, agora se Deus, por intermédio de Jesus, deu esse presentão para nós, tá? O que eu faço? Qual é o meu papel para exercer a autoridade espiritual? Esse presentão de Deus. Primeira coisa, construa uma vida de intimidade com Deus. Aqui está o segredo. Essa autoridade foi nos dada. Mas você quer saber quando é que você jogou no lixo ou colocou no quartinho do fundo? É quando você perde a intimidade com Deus. Essa coisa de intimidade é que vai dar você autoridade. Lá no capítulo 19 do livro do Êxodo, olha só. Êxodo capítulo 19, versículo 9. Diz assim o texto sagrado. E disse o Senhor a Moisés, eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça. Falando eu contigo, presta atenção no texto. Olha bem, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então vamos lá, Deus está dizendo que viria, volta lá o texto por favor. Deus dizendo para Moisés que viria, né, para que o povo ouça. O povo ouça, tá? Falando eu contigo, então Deus queria, deixa o texto lá, Deus queria falar com Moisés e o povo ouvir. Vocês estão entendendo? Deus ia falar com Moisés e o povo ia ouvir Deus falando. Ok, vamos lá. Moisés... No primeiro momento, ele se sente inseguro, né? Lá 4, 10 dias, vai falar que ele deu uma desculpa e tal, porque sabe como é que é, eu tenho dificuldade para falar. Aqui, não é que tem uns teólogos, não, ele era gago. Não, ele não é nada disso. Sabe o que era o problema de Moisés? Medo. Quem era Moisés, irmão, lá no Egito? Era um príncipe. Ele foi criado dentro do regime dos faraós. Ele sabia falar, ele sabia se apresentar, ele sabia, mas o medo faz o homem gaguejar. O medo faz o cara tropeçar nas palavras, sabia disso? Alguém já passou por essa experiência? Pode falar a verdade que eu já fiz. Eu vou levantar minha mão aqui, ó, porque isso aconteceu muito já comigo. Tá? Já aconteceu muito comigo. Nós estávamos no Brás uma vez, e o pastor mandou pregar, domingo à noite. Foi o dia que eu fui levar o convite de Mariana para casar. Ele falou, você vai pregar. Amém, preguei. Deus teve misericórdia de mim e fui bem. Quando acaba o culto, ele fala, minha mulher... irmão, estou falando de verdade. A pastora Elaine nunca tinha dado a bênção apostólica. Em nenhuma igreja minha, que eu tinha dirigido, e nem em lugar nenhum. Quando acabei de pregar aqui e tal, vamos ouvir agora, vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor Jesus, e a pastora Elaine dá a bênção apostólica. Misericórdia. Nunca tinha dado a bênção apostólica. Pensa que é fácil? Não é nada a bênção apostólica, né? Mas graças a Deus, Deus foi com ela. Mas é normal. Ela falou, quase que eu morro.
normal. Porque o medo faz você gaguejar, o medo faz você ficar retraído. Moisés, na verdade, era isso, tá? Agora, a intimidade dele com Deus capacitou ele para uma missão que Deus estava dando para ele. Agora, veja só. O texto diz que o Senhor prometeu vir a toda a nação de Israel em uma densa nuvem da presença e da sua glória. Era um convite para o secreto com Deus, tá? Antes, só Moisés tinha encontros com Deus. Mas ele quis mudar essa realidade. Veja só, Êxodo capítulo 20, coloca lá, capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 18 em diante. Olha só que coisa interessante, quando nós estamos falando de intimidade. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o sonido da trombeta e o monte fumegante. E o povo, vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe. 19. Olha só. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco. Olha só. Para que não morramos. Segura um pouco aí, antes de colocar. Segura aí. Por que ele disse assim? Fala você e Deus não fala para nós não morramos. Por que nós não morramos? Por quê? Ué, Deus vai falar, você vai morrer? Era simples. Porque eles estavam cheios de pecado. O pecado estava sobre eles. E Deus não suportava o pecado. O medo deles era o pecado que estava sobre ele. Olha lá o 19, o 20. E disse Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o teu temor esteja diante de vós, a fim de que não... Eles estavam cheios de pecado, o medo era esse. O que estava faltando para aquele povo? Eles viram as pragas no Egito, eles estavam sendo sustentados, mas mesmo assim eles não criam. Estavam com o coração cheio de dúvida, de medo, falando um monte de coisa. Irmão, Deus te deu autoridade. A autoridade dada a você é para você usar no nome de Jesus. E quando nós usamos a autoridade que Deus nos deu, coloca o 21, olha só, olha o 21. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava, está vendo? O povo falou, quer saber de uma coisa? Linha. Isso é falta do quê? De intimidade com Deus. Por que a autoridade você perdeu? Por que você guardou no quartinho? Por que você jogou no lixo? Porque você está com medo. Porque a tua vida não está no altar de Deus. Quando a tua vida estiver no altar de Deus, quando você estiver em santificação com Deus, você vai querer ficar próximo a Deus. Você vai querer ir próximo a você. O grande problema de Adão qual foi? Adão, onde você está, meu filho? Opa, você sumiu? Está brincando de esconde-esconde? Cadê Adão? Por que Adão se escondeu? Por conta do pecado. Deixa eu dizer uma coisa, se você quer ter intimidade com Deus, deixa o pecado de lado. Se você quer ter intimidade com Deus, olha para Jesus. Se você quer ter intimidade, fecha a tua boca, glorifica a Deus. A intimidade de Deus vai te alcançar e a autoridade de Deus vai te alcançar no nome de Jesus. O que falta nos dias de hoje é nós termos o quê? Intimidade com Deus. O povo, se acovardou. Diante da nuvem da presença de Deus. Não, Moisés, só você, tá? Vai lá e faz o serviço e depois você fala com a gente. O povo recusou o encontro e não recebeu autoridade. O que é isso? Distância de Deus. Irmão, quando você vê um crente que está querendo se distanciar de Deus, pode correr atrás de pecado. Mas, o cara está com a vida desgraçada. Davi, eu acho que foi um dos maiores pecadores que tem na Bíblia. Mas foi o cara que mais se aproximou de Deus. Que coisa, né? A Bíblia chama Davi de quê? Um homem segundo... Você fala, mas como é que pode? Como é que pode? Mandou matar, usou a mulher do outro, mandou matar o cara, e fez, aconteceu, criou tudo, mas ele tinha uma coisa com ele. Chega um ponto que ele fala assim, Senhor, capítulo 51, não retires de mim o teu Espírito Santo, pelo amor de Deus. Ele sabia que a intimidade dele com Deus era o Espírito de Deus que estava sobre ele. Um dia, na casa do seu pai, ele recebe o azeite sobre a sua cabeça. O azeite veio e o Espírito
Espírito Deus o tomou a partir de então. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite. Se você quer ter intimidade com Deus, seja cheio do Espírito Santo. Se você quer se aproximar de Deus, peça que o Espírito de Deus esteja sobre você. Fale como Davi: Senhor, pelo amor de Deus, faz qualquer negócio, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te dar intimidade. É o Espírito Santo que vai te dar dom. É o Espírito Santo que vai dar a você algo extraordinário. As pessoas vão olhar e vão dizer: mas o que esse homem tem? O que essa mulher tem? Ele tem um presentão de Deus. O que é? A autoridade de Deus na vida dele. A nossa conquista vem somente do Senhor Jesus. Tudo começou com Ele. E o seu início foi plantado no que? Na intimidade. Irmãos, Jesus era filho de Deus. Mas Jesus só vivia orando. Mas precisava, não era assim com Deus? Era, mas o que fazer? Ele disse assim com o pai dele, era oração. O que está acontecendo hoje? Oração vem. Às vezes o Pedro e o João não vem, tem dia que o Pedro nem vem. Tem dia que o João não vem. Não é assim? Por que o povo está fugindo da oração? Por que o povo não ora? Por que se a gente fala que oração é conversar com Deus, a gente não vem na oração? Por quê? Porque a gente não quer intimidade. Se você não quer intimidade, você não vai ter autoridade nunca. Então, eu acredito que lá nas congregações nós temos oração. Aqui na sede nós temos oração domingo de manhã, nós temos oração na terça-feira, tem oração na quinta-feira de manhã, tem oração. Então, a intimidade nós alcançamos como? Buscando a Deus, querendo estar próximo dEle. Não adianta fazer igual o povo. Ô Moisés, fala o seguinte, vai lá, troca ideia com Deus, depois você vem falar para nós. Aí eu te faço uma pergunta. Daquele povo, quantos que entraram na Terra Prometida? Quantos? Quê? 2? Só 2? Mas tinha 1.600.000 pessoas. Só entrou 2. Vocês estão entendendo? Olha só que não dá medo na gente. E eu fico preocupado com isso. De 1 milhão, a Bíblia fala de 600.000 homens e não contava mulher nem criança. Então vamos contar que cada homem tivesse uma mulher, dobra isso para 1.200.000. Mas tinha muito mais que isso. E a Bíblia diz também que foi o quê? Foi um rolo de gente com eles. É aquele povo que vem para perturbar. Estava lá no meio deles. Fala assim, pastor? Tinha lá uma mistura de gente no meio deles. Que ninguém sabe quem é, mas esse povo só servia para atrapalhar. Está entendendo? Agora veja só. 2 entraram. Porque aquele 1.598.000 não quis ter intimidade com Deus. Não quis ter autoridade de Deus. Ao ponto de que quando Deus fala com Josué, você presta atenção, Deus fala, parece que brigando com ele, não é? Como é que é, camarada? Pegando o cara assim, pelos colarinhos assim, e chacoalhando. Porque Deus olha o coração de Josué e sabia que Josué era um homem. Mas, meu Deus do céu, eu vou substituir Moisés agora. A intimidade que Moisés tinha agora é com você, meu filho. Agora é com você. Então, igreja, você quer ter esse presentão na mão todo dia? Você quer ter de verdade mesmo? Você quer ter a autoridade? Tem intimidade com Deus. Segunda coisa, para você ter autoridade espiritual sobre a sua vida, esse presentão de Deus, comece exercendo-a sobre você mesmo. Como é que é o negócio? Comece exercendo sobre você mesmo primeiro. Primeiro sobre você. Lucas capítulo 9, versículo 23. Texto muito conhecido. Se alguém quiser vir após mim, faz o quê? Então vamos lá, segura aí. Tem uma vírgula ali, ó. Quem quiser após mim, negue-se a si mesmo. Então existe uma ordem de Deus para quem quiser seguir ele. Eu preciso deixar de ser narcisista. O que é narcisista, pastor? É o cara que só pensa nele. É o cara que só pensa em mim.
né? Eu quero que o mundo se exploda. Eu quero que minha mulher se exploda, meus filhos se explodam, os irmãos da igreja se explodam, meu vizinho se exploda. Meu negócio sou eu. Esse é o narcisista. Narcisista não entra no céu. Então vamos lá. Negue-se a si mesmo. Eu preciso me negar a mim. O meu eu. Eu sou o cara. Isso é nada, irmão. Se não for misericordioso, você está lascado. Tome cada dia a sua cruz e me siga. Que cruz que é essa? Que cruz que é essa que eu tenho que tomar todo dia? Quando você levanta pela manhã, você tem umas cruzes nas costas, sabia disso? Tem mesmo? Tem. O que são essas cruzes, pastor? São as dificuldades do dia a dia. São os problemas que você vai enfrentar no seu dia a dia. Tem uma coisa, mas se você resolver negar você mesmo, você vai tomar a cruz e ela não vai ficar pesada, não. O teu dia vai ser dia de bênção. Por quê? Porque o Senhor é com você, porque você negou você. Então veja só, eu quero autoridade? Quero. Como você quer mudar alguém se você não consegue mudar a você mesmo? Tenha domínio próprio. Não se molde aos padrões do mundo. Não se prenda ao pecado. Não deixe o pecado exercer autoridade sobre a sua vida. Cuidado. Não permita que o pecado exerça a autoridade sobre você. Aqui, o assunto é santidade, é vida separada, vida diferenciada do mundo. Nós precisamos ter esse entendimento. Vamos mortificar a nossa carne. Vamos olhar para Jesus, vamos parar de fofocar, vamos parar de falar da vida dos outros, vamos parar, irmãos, de ficar fazendo rodinha, vamos parar e vamos falar de Jesus, vamos falar que a nossa igreja é uma bênção, vamos falar que o nosso dirigente é uma bênção, que os nossos líderes são uma bênção, vamos fazer isso e você vai ver que mudança tremenda. O diabo não vai ter mais poder sobre a sua vida, não vai ter mais autoridade sobre você, porque você vai fechar a sua boca, você vai tirar esses pensamentos terríveis que tem inundado a sua mente, e você vai fazer o quê? Você vai mortificar você primeiro. Pode ter certeza de uma coisa, você vai chegar em algum lugar. Sem santidade, ninguém pode representar Jesus, pois Ele é santo, e sempre nos chamou para quê? Para sermos santos, sermos igual a Ele. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Tá? O mundo pode não saber que você tem intimidade com Deus, ou que você faz no secreto, mas uma vida santa é facilmente notada por todos, pois o Espírito Santo, que tocará no coração das pessoas, será através da sua vida. Sabia disso? Que você, tendo uma vida diferenciada, você não abre a boca e todo mundo percebe que você é diferente. Você não abre a boca e todo mundo sabe que você é um crente em Jesus Cristo. Por quê? Sua atitude, a sua maneira de falar, a sua maneira de responder. Sabe, é aquelas rodinhas no trabalho, no comércio, que todo mundo está falando mal de A, de B, e você está ali, você está no meio, você trabalha lá, e você não fala nada, não? Não, eu não falo, não. Mas eu não falo. Por quê? Porque você entendeu que Deus te deu autoridade e você tem autoridade para respeitar. Irmão, a justiça, ela vem de Deus, não vem de homem. A justiça, ela vem de Deus, tá? O mundo vai perceber que você tem intimidade com Deus e autoridade pelos seus gestos, pela sua maneira de ser no seu dia a dia. Então, o que está faltando para mim? O que está faltando para você? Primeiro, vamos começar a exercer a autoridade sobre as nossas vidas. Vamos nos policiar. Vamos policiar nossa esposa. Policie o seu marido, policie os seus filhos. Os filhos policiam o pai. É assim. Na minha casa sempre foi assim. Sempre foi assim. Nós policiando as crianças, e quando as crianças cresceram, policiava eu e a mãe. Sempre foi assim. E é assim que Deus abençoa.
Tá? Por fim, para que você tenha intimidade com Deus, além, para que você tenha autoridade de Deus, esse grande presente, além de você ter uma vida de intimidade, além de você, primeiro, ter sobre a sua vida, lembre-se que a melhor coisa para que nós tenhamos autoridade é nós termos boas referências de outros. Quem é a tua referência? Quem? Hoje eu liguei para um pastor nosso, perguntando, pastor, essa irmã, a gente pode proceder assim? Pastor, pode. Uma mulher de Deus. É mesmo. Eu já sabia. Que bom. Coisa boa, não é? O pastor falando bem da irmã. Olha que coisa maravilhosa. Melhor coisa do mundo é que alguém fala bem de você. Mas para falar bem, primeira coisa, com quem que você anda? Quem é a tua referência? Quem? Irmão, para de andar com gente que tem a língua desse tamanho. Para de andar com gente que só fala mal de tudo. Primeiro ele fala mal dele. Depois ele fala mal do pai, da mãe, do pastor, do dirigente, da irmã do ciclo de oração, do irmão que rege a mocidade, do irmão que rege as irmãs. O cara só sabe falar mal. Repreende no nome de Jesus. Você precisa ter boas referências. E a maior de todas se chama Jesus o Cristo. Lucas 6, 12 e 13. Olha lá. Lucas 6, 12 e 13. Olha só. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar. E passou a noite em oração a Deus. 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Veja só. Jesus, volta no 12. Jesus, ele está orando, ele sobe o monte para orar. E passa a noite orando, em oração. Tem melhor referência do que o próprio Jesus? Não tem. E a pergunta que não quer se calar, você tem orado? Quanto tempo você ora por dia? Quanto? O problema é seu. Agora, quanto tempo você fica neste demôniozinho aqui? Quanto? Você que sabe. Você está entendendo? Esse é o grande problema. Você ora? Então, como é que você vai ter a autoridade de Deus? Como é que você vai ter intimidade com Deus? Como é que você vai exercer de Deus este presente que Ele te deu, se você não busca Deus? Lá na congregação, ou aqui mesmo, nós temos homens de Deus, mulheres de Deus, que são pessoas de oração, de uma vida, sabe, assim, diferenciada. E eu sempre estou olhando para essas pessoas. Estou sempre conversando com essas pessoas. Estou sempre pedindo oração para essas pessoas. Por quê? É uma vida santa diante de Deus. Então, se eu quero, de verdade, ter esse presentão na mão todo dia, que é autoridade, eu preciso olhar quem tem. Como é que procede aquele que tem? Procede igual àquele que tem. E se você proceder igual àquele que você vê nele autoridade, você vai ter autoridade. Você não vai de forma nenhuma jogar fora. Você vai lá no quartinho, vai acender a luz, que está tudo apagado. Às vezes a luz está até apagada. Já troca a lâmpada e fala, peraí, deixa eu pegar a autoridade que eu joguei no lixo. Deus vai te usar. Jesus, ele já tinha intimidade com Deus Pai, desde o princípio. Mesmo assim, saía para orar. Por quê? Para servir de exemplo. Ele é o nosso maior exemplo. Então, se você quer essa autoridade, faça como Jesus. Jesus é santo, mesmo assim se deixou ser tentado no deserto pelo diabo, não foi? Mas venceu as tentações que lhe apareceram. Por que ele permitiu isso? Para nos servir de exemplo, porque eu vou ser tentado, você vai ser tentado. Mas se você tiver intimidade com Deus, você vence a tentação. E como é que Jesus venceu o diabo? Pela palavra, porque ele tinha intimidade. Ele tinha intimidade. Tudo isto, tá, é resultado direto da sua intimidade e santidade que ele tinha. Agora, ele tinha autoridade para chegar e dizer, tira a pedra.
Já faz 4 dias. Tira a pedra. Mas, tira a pedra. Lázaro, sai para fora. O que é isso? Não é intimidade? Nós temos um pastor aqui, da Igreja Coirmã. Como é que chama a cidade depois de Descalvado? Como é que chama? Porto Ferreira. Pastor de lá, pastor presidente lá da Igreja Coirmã. Como é o nome dele? Obadias. Pastor Obadias. Pastor Obadias dirigiu, quando era jovem, hoje ele deve estar com mais de 80 anos, né? A igreja que eu dirigi em São Paulo. E um dia o Dinda, está vendendo um carro para ele, não sei. Eu estava aqui na minha sala, o Dinda bateu assim e falou, pastor, tem um pastor aqui querendo te conhecer. Ah, pode entrar, quem é? Ah, eu sou o pastor Obadias, pastor presidente lá. Ah, pastor, prazer grande. Tal. Aí, ele falou assim, eu já fui de Madureira, há 50 anos atrás, 60 anos atrás. Eu falei, é mesmo? E dirigi a igreja do Jardim da Formosa. Eu falei, o quê? É. Eu falei, a da praça? É, isso. Eu falei, eu dirigi lá também. Pô, isso aí deu conversa, né? Aí ele falou assim para mim, você conhece alguém lá ainda? Eu falei, não, conheço muita gente. Ele falou, pergunta lá para os mais velhos de um pastor que passou lá e no culto morreu uma pessoa na hora. A pessoa teve infarto e morreu. Eu falei, eu conheço essa história. Essa história é muito conhecida lá. Esse pastor sou eu. O irmão morreu, houve aquele burburinho, a pessoa já foi lá fazer os procedimentos, tal, morreu. Ele desceu do púlpito, orou, e o irmão ressuscitou na hora. Eu falei, puxa, velho, pastor Badia, sério? Ele falou, é o senhor. Eu escuto, fui lá, dirigi a igreja 9 anos e 8 meses, a igreja, dirigi. Fiz uma igreja lindíssima lá. Eu falei, rapaz, olha só que privilégio que eu estou tendo em conhecer o senhor. Quando eu cheguei lá, alguém falou do senhor para mim, e eu não sabia que era o senhor. Eu falei, pois sou eu, pela misericórdia de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Então, deixa eu te dizer uma coisa. A autoridade espiritual só é gerada a partir dos encontros de intimidade com Deus. O cultivo de uma vida santa, uma vida de santidade. E o caminhar com pessoas que compartilham, andar junto, com pessoas que compartilham o quê? A unção que você carrega. Se você tem a unção de Deus, anda com quem tem unção. Não anda com fofoqueiro, não anda com gente que vive falando mal de si próprio. Anda com gente que tem unção e a sua unção vai dobrar. Lembra de alguma passagem assim? Tem alguma passagem na Bíblia assim? Tem? Quem? Elias e Eliseu. Se tu me ver quando eu for tomado, você está bonito na parada. Não é assim? Agora, Eliseu andava com quem? Com Acabe? Jezabel? Não, ele andava com Elias. E pega lá, ele fez o dobro dos milagres que Elias fez. Irmão, a Bíblia é rica. A Bíblia é tremenda. A autoridade foi te dada. Exerça. Baixe a cabeça, vamos orar a Deus. Ó Pai amado, Pai santo. Tua palavra